Paz do Senhor, adolescentes, eu sou Balmerzinho e aguardo todos vocês nessa aula abençoada. Um abraço, vamos à aula. A paz do Senhor, amados adolescentes, tudo bem? Estamos para gravar nossa terceira lição, que tem como título Os Primeiros Passos de Paulo, e com certeza vai ser uma lição maravilhosa. E em breve eu terei novidades para vocês. Fiquem atentos, tá bom? E quando chegar a novidade eu quero ver o que você vai dizer para mim. A nossa terceira lição está baseada em Gálatas, capítulo 1, dos versos 15 ao verso de número 24. Gálatas, capítulo 1, dos versos 15 ao 24, que diz assim: Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já dantes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e de Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Paulo, servo do Senhor, que está dando um testemunho da sua salvação e do seu ministério. E aqui nós vimos que ele vai dizer que ele, após ter recebido o Senhor Jesus, ele parte para pregar essa mensagem. Ele não fica preso se já tinha apóstolos, que já tinha homem que estavam pregando, não. Ele vai fazer a parte dele. E quando nós fazemos assim também, não sobra tempo para disputa, não sobra tempo para nenhum tipo de situação que possa nos envergonhar até mesmo diante do Senhor nosso Deus. A mensagem diz assim, ou a verdade prática, como queiram. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Atos capítulo 11, versículos 25 e 26, 26 no caso, a parte A. Os objetivos da lição primeiro, apresentar as atividades que Paulo desenvolveu após a sua conversão. Conscientizar da renovação do caráter que ocorre naqueles que se convertem. Explicar a resistência de alguns judeus à pregação do Evangelho. Nós vamos ver que muitos resistiram a Paulo. Alguns, por não entender como pode aquele que antes perseguia agora está pregando. E outros simplesmente não quiseram reconhecer o ministério paulino por causa da inveja. A inveja foi muito prejudicial no início também do ministério do apóstolo Paulo, porque as pessoas tinham inveja dele, porque ele era um homem, primeiro, tinha experiência com Deus, teve muitas experiências com Deus, um homem terrivelmente formado, capacitado pelo Senhor. E isso despertava nas pessoas um ódio, uma inveja contra o ministério desse homem. Só que ele vai fazer a obra de Deus e não está nem aí para aquilo que as pessoas estão se levantando contra ele. E essa epístola que ele escreve aos Gálatas é para defesa do Evangelho e para defesa também do seu apostolado. Vamos comigo? Vamos descobrir?
A vida de Paulo mudou radicalmente depois que ele se encontrou com Jesus. Os primeiros anos de seu ministério foram dedicados ao amadurecimento espiritual e ao ajuste de caráter. Isso foi essencial para que ele pudesse cumprir seu chamado de pregar sobre Jesus para qualquer pessoa, judia ou não judia. Dificuldades surgiram desde o início da trajetória do apóstolo. Isso, porém, não atrapalhou ele. Por quê? Porque ele foi um líder guiado pelo Espírito Santo. Vamos aprender o que aconteceu com Paulo depois que ele saiu de Damasco. Ele encontra o Senhor Jesus, como nós estudamos na lição passada, encontra o Senhor Jesus em Damasco, o Senhor fala com ele cai, ele fica cego, vai para Damasco, para uma rua chamada direita, Ananias vai lá, olha por ele, a escama cai dos olhos, ele é batizado. E aí? E a partir daí, o que aconteceu com esse homem? Não há muitos detalhes sobre o que Paulo fez depois do seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, até o dia que Barnabé o buscou em Tarso. Pelo registro bíblico, sabemos que ele pregou o evangelho, sofreu ameaças de morte, fugiu de uma cidade para outra, fez novos amigos e aproximou-se mais de Deus. Vamos lá então. A trajetória inicial de Paulo. Depois do batismo em águas, Paulo permaneceu na cidade por algum tempo e anunciou nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Alguns judeus não receberam bem essa mensagem, por isso planejaram matá-lo. Está em Atos capítulo 9. Porém, outras pessoas aceitaram a pregação e ajudaram a Paulo a escapar dos opositores dentro de um cesto por meio de uma abertura na muralha de Damasco. Ele desceu amarraram um cesto, colocaram ele dentro para que ele pudesse escapar com vida daquele lugar. Olha, irmãos, a fúria era muito grande contra Paulo. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, adolescentes, não era porque Paulo era uma pessoa má, mas era porque Paulo iria fazer uma grande diferença na pregação do evangelho. Talvez você também, adolescente, esteja sofrendo com tantas coisas na tua vida, tantas situações têm acontecido na tua vida, porém, que você possa buscar e entender que o Senhor tem para você o melhor, que o Senhor tem para você coisas boas, que o Senhor tem para você aquilo que foge até mesmo, de repente, à tua compreensão. Por isso que às vezes as dificuldades se apresentam de tal maneira, mas não perca o foco, não perca o teu objetivo, siga em frente, porque o Senhor há de te capacitar de forma extraordinária. Então nós vamos ver que com isso o que aconteceu? Ele foi, por aquelas pessoas, foi salvo, porque senão ali não teria mais jeito para ele. Combinando as informações do livro de Atos com carta aos Gálatas, sabemos que Paulo passou um tempo na Arábia, os chamados anos ocultos ou silenciosos, voltou a Damasco depois ficando por mais 3 anos. O que Paulo fez ali? A Bíblia não dá detalhes. Os especialistas em pesquisa bíblica, no entanto, sugerem que ele pode ter aprendido a profissão de fazer barracas, ter iniciado seu ministério entre os gentios, ou se dedicado ao estudo das escrituras sagradas, ou ainda analisar o significado da lei. E também, quando ele vai para o deserto da Arábia, ele fica ali por 3 anos aproximadamente, há uma ideia também que ele vai para lá para aprender com o Senhor. Todos os discípulos do Senhor Jesus tiveram um seminário com o Senhor de 3 anos aproximadamente. Então o Senhor pega Paulo e leva Paulo para estar com ele, para conversar com ele, para orientar, né, para passar para ele a mensagem que ele precisaria pregar aos gentios. Como ele deveria pregar aos gentios. Então tudo indica que isso aconteceu, né, enquanto Paulo estava lá no deserto. E sabemos também que
ele vai, de uma forma maravilhosa, no seu dia a dia, vai ser coisas tremendas que irão acontecer no seu ministério. Mas por quê? Porque ele se dedicou com graça, com garra, com disposição ao Evangelho. Diz assim ainda: as Escrituras Sagradas, ou ainda analisando o significado da lei, a fim de entender o cumprimento das profecias sobre o Messias. Em Jerusalém, a igreja conhecia Saulo, perseguidor. Então ficaram desconfiados quando ele chega lá. Por isso, Barnabé apresentou aos apóstolos e Paulo agora estava transformado por Jesus. Barnabé vai ajudar a fazer essa ponte quando Paulo chega. Olha, gente, você não precisa ficar preocupado, porque esse homem agora é um homem convertido. É um homem que testemunha o milagre de Deus, que testemunham a bênção do Senhor. Então, nós precisamos estar atentos. Vocês precisam estar atentos, porque esse homem agora tem uma mensagem de Deus. Ele agora não persegue mais cristãos, pelo contrário, ele mesmo já quase morreu por pregar o Evangelho. Então, algumas pessoas vão aceitar e outros ainda vão ficar com o pé atrás relacionado a Paulo. O entusiasmo do apóstolo era grande. Ele pregava as boas novas por toda a cidade. E mais uma vez encontrou resistência por aqueles que não aceitavam Jesus como Messias. Assim, os irmãos que haviam aprendido a amar Paulo ajudaram a escapar de Cesareia. Algum tempo depois, Barnabé buscou Paulo em Tarso para juntos trabalharem em Antioquia. A viagem missionária que ele vai sair os dois, né? E mais João Marcos. Isso porque a igreja ali cresceu e precisava de liderança. Antioquia da Síria era uma grande e importante cidade romana. Eram muitos os seguidores de Jesus naquele lugar. Lá foi onde, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Vocês observem bem, na lição passada, nós falamos que os seguidores de Jesus era chamado da seita do caminho, porque o próprio Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. Mas nós vamos ver agora, no livro de Atos, capítulo 11, versos 26, Atos 11, 26, nós vamos ver os cristãos, eles sendo ali pela primeira vez chamados de cristãos. Diz assim: sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Cristão não é crente. Crente, todo mundo pode ser crente. Agora, cristão é aquele que de fato é seguidor de Cristo. Maravilha. Então nós vamos ver como fora importante, esse ministério que os irmãos ali desenvolveram de forma especial. O segundo tópico vai dizer o amadurecimento espiritual de Paulo. Como explicar os anos de silêncio depois das ameaças e fugas? Por um lado, Paulo experimentou uma tremenda transformação na sua vida ao encontrar Jesus. Ele era uma nova pessoa. Como ele mesmo vai dizer, né? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É possível, então, que ele tenha dedicado um tempo para refazer a sua vida, procurar um novo trabalho, cuidar das emoções e moldar sua personalidade conforme os ensinos de Jesus. Imagine bem, um homem que podemos dizer que era do exército, um homem que tinha autoridade, que andava com soldados, que com certeza soldados obedeciam a sua ordem, porque ele ia e os soldados iam para aprender, enfim, para fazer o que precisasse fazer. E agora, esse homem vai aprender a fazer o quê? Tenda. Vai aprender a profissão do tecelão. Olha só que diferença, que mudança radical. Um homem que tinha acesso à corte romana e agora é um homem que vai estar de repente até aprendendo com pessoas, né, com escravos a fazerem tendas. Mas ele fazia isso com orgulho. Sabe por quê, amados?
porque ele não queria ser pesado no seu ministério. Ele não queria trazer o peso do seu ministério a nenhuma igreja. Então nós vemos que Paulo, na Antioquia, Paulo estava preparado para acompanhá-lo e ser um líder quando Barnabé vai buscar ele em Antioquia. Isso parece sinalizar que durante esse tempo Paulo estava se capacitando para exercer seu chamado de maneira apropriada, estudando as Escrituras, orando e jejuando. O Espírito Santo estava com ele, guiando sua trajetória. Qualquer que tenha sido a razão pela falta de detalhes, sabemos que esse período era parte dos planos de Deus, pois no tempo certo Paulo estava amadurecido. E isso acontece com todo mundo. No começo, o obreiro fica estressado, fica nervoso, não entende, não compreende, não aceita quando o outro fala, só ele pensa que está certo. Isso acontece, mas no decorrer do chamado, no decorrer do ministério, as coisas vão assentando, a pessoa deixa de ter certos comportamentos que são prejudiciais. Então nós vamos ver que isso assim, às vezes acaba prejudicando as pessoas. Paulo, então, ele vai, ao longo desses anos que ele passa um pouco recluso, sem aparecer tanto, ele está tendo o seu caráter cristão sendo moldado, ou seja, ele está recebendo as características de Cristo na sua vida. E isso é muito importante na vida, não só de Paulo, foi na vida de Paulo, mas como na vida de todo cristão. Nós sermos parecidos com Cristo é fundamental. E quem faz com que essa imagem de Cristo esteja na nossa vida é a pessoa bendita e maravilhosa do querido Espírito Santo. Terceiro, a mensagem que incomoda. O entusiasmo e a dedicação que Paulo tinha para rastrear e ameaçar os discípulos foram direcionadas para a pregação do Evangelho. Porém, mesmo com sua dedicação, alguns judeus não aceitaram o Evangelho de Jesus. Você já se perguntou por quê? O povo de Israel aguardava a vinda do Messias, porque os profetas haviam recebido essa mensagem. E as profecias estavam registradas nas Escrituras Sagradas. Durante o tempo que viveu na terra entre os humanos, Jesus declarou que ele era o cumprimento das profecias. Eles não vão entender por quê. Na sua mente, como Davi foi um rei guerreiro, um rei que trouxe muitas vitórias bélicas pelo poder bélico ao povo de Israel, então eles esperavam que o Messias, quando viesse também com esse poder de guerra, com esse poder de estar guerreando, enfim, mas só que o Messias que vem é o Messias que não vem guerrear contra a carne ou o sangue. Ele vem guerrear contra as potestades, contra as ações do inferno. Isso que ele veio guerrear. E isso incomodava aquelas pessoas. Sim, incomodava aquelas pessoas a ponto deles não aceitarem o Senhor Jesus. Mas o Senhor, diante de Pilatos, Pilatos vai dizer: tu és o rei. Tu és o rei. Jesus fala, se eu fosse rei humano, eles lutariam por mim. Mas o meu reino não é desse mundo, como de fato não é. O reino do Senhor Jesus é um reino eterno que em breve será instaurado, será confirmado nessa terra. Eita, fogaréu, vai ser coisa linda demais. Mas você acredita que alguns judeus não aceitaram que Jesus era Deus? E não só rejeitaram Jesus, o Messias, como também negaram a ressurreição? Por isso acusavam de blasfêmia aquelas pessoas que pregavam essa mensagem. Quando Jesus ressuscita, e de fato ele ressuscitou, e aqueles soldados viram que ele ressuscitou, mas eles ganharam dinheiro para mentir que Jesus não havia ressuscitado. Mas Paulo, ele vai dar provas, ele faz um relato no livro na carta aos Coríntios, dizendo que Jesus foi visto por muita gente.
Inclusive, depois ele fala assim, e por derradeiro a mim, como aconteceu na estrada de Damasco. Então, eles tentaram negar tanto o ministério do Senhor Jesus como a sua ressurreição. Por isso que Gálatas ela é muito importante. Ela é um alento, ela traz uma base para que nós estejamos firmados e ter confirmado a nossa fé nesse evangelho maravilhoso. Blasfêmia é a palavra ofensiva ou insulto contra alguém. Os perseguidores de Paulo não tinham o coração aberto para que o Espírito Santo mostrasse que Jesus era o Salvador. Você tem encontrado alguma resistência quando conta as suas experiências com Jesus? Não esqueça que o nosso dever é falar de Jesus para as pessoas, mas o Espírito Santo que os convence do pecado. Então quer dizer que você não deve forçar ninguém a aceitar o Senhor. Você deve pregar e acreditar que o poder dessa mensagem vai ser algo assim maravilhoso, mas você mesmo não pode confrontar, obrigar a pessoa a receber o Senhor Jesus. Na sua escola, no seu colégio, na sua turma de cursinho, se você tiver oportunidade, se alguém te der uma brechinha, fale, olha, Jesus te ama. Jesus te ama. Pode falar para a pessoa, porque vai ser muito importante ela saber que de fato que Jesus a ama. Então, não desanime, continue contando que Deus é bom e misericordioso. E de fato ele é bom mesmo e a sua misericórdia dura para sempre. Na nossa quarta lição, nós falaremos sobre a primeira viagem missionária. Vai ser uma bênção. E a conclusão da nossa lição vai dizer assim: a caminhada com Cristo começa quando reconhecemos que Ele é o Salvador e entregamos nossa vida a Jesus. Com o apóstolo Paulo não foi diferente. Ele encontrou com o Messias e se sujeitou totalmente a Jesus. Seus primeiros anos como cristãos foram marcados por pregações, provações e amadurecimento da fé. Muito importante. O que Paulo viveu. E o que Paulo viveu serve para mim e para você hoje como base para que nós possamos pregar um evangelho firme, um evangelho com autoridade, um evangelho com graça, um evangelho com poder. Pregue esse evangelho, anuncie esse evangelho, faça desse evangelho a tua razão de viver, a tua razão de ser. Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida para te abençoar hoje e sempre, tá bom? Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Amém.